Vamos lá. Dando prosseguimento à etapa final do primeiro colóquio de Design Social e Sustentabilidade, eu gostaria agora de convidar para a sua palestra a Marina Nikolaevski, que nos falará sobre a Rede Asta e sua atuação no processo de desenvolvimento de grupos produtivos. Marina é designer de produto formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. No núcleo de criação da Rede Asta, desenvolve produtos em processos de co-design com os grupos produtivos da rede e organiza um catálogo de venda direta. Educação, empreendedorismo e sustentabilidade são suas motivações profissionais, mas o que a intriga atualmente são as recentes formas de comunicação, relacionamento, organização e celebrações sociais em busca de uma transição tranquila para a nova sociedade. Marina. E só para reforçar, após a palestra da Marina, os grupos sociais que estavam, os empreendimentos que estavam aqui fora, eles cederam alguns brindes para ser sorteado entre vocês. Então a gente vai fazer, após a palestra, a Marina vai fazer um sorteio para os que estão aqui. Vai estar sorteando isso entre os presentes, seguindo a numeração que vocês assinaram na lista, né, Marina? E só para também, após, vai ter o Sérgio Bahia e o Sérgio e a Luciana Bahia vão estar fazendo uma apresentação musical na área externa do evento. Marina, contigo. Boa noite. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Me sinto super honrada de estar participando desse colóquio que junta todas as coisas que me interessam nesse mundo do design, da sustentabilidade, do design social, do trabalho com grupo. Então eu vim falar para vocês da nossa experiência lá no Rio da Rede Asta. E muito melhor do que eu para falar é o nosso vídeo que fala tudo e vocês vão super entender, tenho certeza. Então vamos começar pelo vídeo. Criou uma roupa trabalhada, ela não está em lugar nenhum, ela está na sua cabeça. A gente faz, mas a gente tem que ter alguém lá na frente representando e apresentando o trabalho. Imagina, se cada conselheira vender um porta-retrato, chegar ao final do mês nós vamos estar vendendo 500 porta-retratos. Conhecer a Asta foi a paixão à primeira vista, assim, eu logo me encantei quando eu vi o catálogo, comecei a ver as coisas detalhadas, perguntar o que era. O que estava atrás da Asta foi o que me apaixonou mais ainda. Da onde vinham os produtos? A Asta é uma rede de venda direta de produtos sustentáveis. E o que a gente resolveu fazer na Asta era colocar, ao invés de cosméticos, os produtos que são produzidos pelos grupos de artesãos das comunidades do Rio de Janeiro. E a gente pensou na venda direta, porque a venda direta ela resgata essa questão do relacionamento humano. Você conversa com as pessoas, você vai na casa dela, você tem a oportunidade de comunicar para o seu próprio consumidor que produto é esse, sabe? Da onde ele vem, a história de vida das pessoas que estão fazendo aquela peça. Quando eu fui pro projeto, o projeto já existia. Que era assim, um começo, o pessoal tinha conseguido as máquinas. E aí eu fui pro grupo e começamos a chamar outras pessoas, outras mulheres. E aí o grupo deslanchou e estamos até hoje. Essa daqui é 2 saias. Então a pessoa veste essa saia, o pessoal fica olhando. Eu nunca vi em loja nenhuma, não vai ver mesmo, porque ela é uma saia trabalhadeira. E a Asta vem trazer esse trabalho que facilitou. As costureiras vêm direto para cá, fica trabalhando aqui dentro do ateliê, sem precisar de ir para a rua transformar essa mercadoria em dinheiro, né? E é isso aí. A costurando ideias para mim, no momento, é tudo. O tecido, joga a modelagem em cima. E quando você vem aqui, você marcou a modelagem, corta, tá cortada. Depois você monta ela, entrega o saquinho aqui, aí a bolsa tá pronta, aí você vira ele aqui e vai empurrando a bolsa, ó. Como é que funciona desde o início? O produtor chega aqui com as suas peças de design que ele produziu durante um tempo. A gente seleciona essas peças com uma profissional especializada. Depois que essas peças são selecionadas, a gente faz a fotografia do produto no momento de produção do catálogo. Quando a conselheira recebe o catálogo na casa dela, ela começa a mostrar esse catálogo para suas redes de amigos, de família, enfim. E aí vem o primeiro pedido. A
nossa área de atendimento processa e fatura. Isso tudo vai para a sala de estoque. Da sala de estoque, a gente pega os produtos da prateleira, separa e embala para ela. Esse produto vai para os correios e aí dentro dos correios é distribuído para a casa das conselheiras. Elas entram em contato com os seus consumidores, os seus clientes e vão entregar o produto. O pilar principal do comércio justo hoje é a gente saber o processo de produção do produto que a gente está consumindo. Na Asta, quando você compra um produto, você sabe direitinho para onde cada parcela daquele dinheiro está indo. Que funciona assim, 50% do valor vai direto para os bolsos do produtor, 22% é a comissão da conselheira pelo trabalho dela e 28% é o que fica na rede Asta para você poder fazer toda a administração dos estoques, da logística, do catálogo. Então é assim que funciona. E consumo consciente tem muito disso, é você conseguir enxergar essa transparência dentro dos processos. São produtos diferentes, eles têm uma força mesmo, né? Essa força do processo de fabricação e com certeza as pessoas percebem, querem saber a história. Bem, esse aqui é recolhido do lixo, um retalho, né? Pego numa loja ali, né? Aí eu cato as tampinhas da rua também, garrafa. A gente tá aproveitando tudo, né? Tá perdendo nada. Hoje eu já faço conta com esse dinheiro. Minha filha está na faculdade, ela precisou, por exemplo, fazer um trabalho em São Paulo. O dinheiro da Asta caiu super bem. Você tem um custo muito baixo. Você compra o catálogo, se inscreve, e aí se você vendeu, você vendeu. Se você não vendeu, tá tranquilo. Você não tem aquela pressão de que eu tenho que atingir uma meta, eu tenho que fazer. Chega na tua casa, tudo embrulhadinho. Também até o papel é tudo diferente, essa coisa meio do pão, aí você pega, coloca o produto. E esse tagzinho é super bacana porque aqui tem, ó, conselheira e o telefone. Então, quando você está dando o presente, que é da Asta, que explica tudo como é. Então, isso vira uma rede também, né? Eu acho que a gente vende o que a gente acredita e o que a gente usa, né? E eu vivo com os produtos, não é? Essa bolsa belíssima que é da rede, né? A gente tem 4 requisitos para a seleção dos grupos. O primeiro requisito é que os grupos precisam ter no mínimo 3 pessoas trabalhando. Eles têm que estar localizados em uma região de baixo poder aquisitivo. Pode ser uma comunidade, pode ser um bairro pobre, mas tem que ser um local onde aquela produção vai gerar algum tipo de desenvolvimento local, melhoria da economia local. Ele precisa ter produto já com algum potencial de mercado. A gente não ensina os grupos a produzirem o que eles precisam produzir. A gente só potencializa aqueles grupos que já existem. Tem que ter um quê de design, tem que ter um quê de moda e o mais incrível de tudo, eles todos já têm isso. Então o que a gente faz aqui é selecionar o que eles têm de melhor. O quarto requisito é que eles consigam produzir no mínimo 200 peças mês. A gente trabalha em linha de produção. Então, quando a peça vem, primeira coisa, cortar a peça. Segunda, montagem, que é a parte da Cristina. Aí depois vem o craft, que é a parte da minha mãe. Aí depois pega todo mundo junto para dar aquele arranque, colar tudo. Aquela coisa assim, vamos terminar, é questão de família mesmo, questão de amor às peças, amor uma à outra e amor ao trabalho. Assim, a Asta é um projeto de um alto impacto social e que se nós todos, se cada um conseguir se envolver, sabe, a conselheira é a força motriz dessa roda. Não é só o vender, é você mostrar uma coisa que está acontecendo e que é muito bacana, que gera trabalho, gera renda, gera emprego, inclusive para mim, reverte para mim também. Então você faz uma cadeia que todo mundo se beneficia. Gratificante quando a gente vê um produto da gente no corpo de outra pessoa, né? Bolsa eu já vi, mas é uma pessoa desconhecida minha, é claro, né? Agora, desconhecida assim, a gente se sente melhor, porque foi lá, comprou, gostou, né? Filme feito pela
Então, o filme explica tudo, não preciso falar mais nada, não tô brincando. Até fiz uma apresentaçãozinha, algumas coisas vão ser meio repetidas, mas... Pode ir lá, dá play. Vou só contar algumas coisas que o filme não disse. Então, o que a gente é? Na verdade, a gente é muito parecido com muitas coisas que foram apresentadas aqui. A gente só inovou um pouquinho no nosso canal de vendas. Não um pouquinho, na verdade é a primeira rede de venda direta do Brasil, mas já é uma inovação que, na verdade, não foi tão longe assim de ser alcançada. Então, o que a gente faz é trazer o comércio justo para o Rio de Janeiro com artesãos do estado do Rio de Janeiro. Isso aí é a nossa mica da nossa lojinha que a gente tem lá em Laranjeiras. Pode passar, será que eu tento passar pela gravação? E aí, na verdade, o que eu queria trazer muito, assim, quando eu fiz essa apresentação, qual é a nossa motivação. E a nossa motivação são essas pessoas, né? Porque é isso que é o trabalho de campo, isso que é o design social e sustentável, né? Você trabalhar com as pessoas, fazer aquilo pelas pessoas. Então, a Asta, ela tem essa questão, esse negócio de ser um negócio social. A gente visa o lucro, mas ele é totalmente revertido para a vida dessas pessoas aqui, desses grupos produtivos que fazem esses artesanatos lindos. Muitos deles não precisam de nenhum dedinho de designer, já estão totalmente prontos, e que a gente só dá um jeito de chegar mais próximo do consumidor, do mercado. Então, exatamente, essa é a nossa motivação. Pode passar. A nossa missão é contribuir para a diminuição da desigualdade social brasileira, fortalecendo empreendimentos produtivos da base da pirâmide através de acesso a mercados, conhecimentos e criação de redes. Então, a nossa visão é fazer do consumo uma ferramenta de inclusão social e econômica da Lúcia do Fusticarte, da Cidinha do Feitos Artes, da Janete do Mulheres Salgueiro. Então é isso, assim, pra gente é isso que importa. Pode passar. E como é que a gente faz isso? Vendas. Então, vou contar um pouquinho da história, então. A Alice, que era aquela moça de blusinha vermelha que estava explicando o sistema todo, ela se juntou com uma amiga chamada Renata, lá em 2000, sei lá, nem sei quando foi, ela tinha 23 anos, e elas resolveram que elas estavam cansadas desse negócio de trabalhar em grandes empresas, e elas queriam fazer uma viagem e aprender coisas sobre o mundo, e elas criaram o Instituto Realice, que é o Renata mais Alice, e resolveram fazer uma viagem de aventura conhecendo terceiro setor no mundo. E elas foram para o Sudeste Asiático e ficaram 4 meses, fizeram Índia, Laos, Camboja, Vietnã, um monte de troço lá, e ficaram 4 meses com 23 anos tendo essa experiência inacreditável. E foi incrível, conheceram muita coisa. Fizeram um blog, tem um diário da viagem da Realice, tá? Uma história linda. Se vocês conhecerem a Alice, peçam para ela contar que vocês vão se apaixonar também. E aí elas voltaram e já não se aguentavam mais uma com a outra, se divorciaram. E a Alice, que era responsável pela pesquisa do terceiro setor, continuou muito apaixonada e decidiu que agora era isso que ela queria fazer. Então ela se juntou com uma outra amiga dela, que era a Raquel, que tinha acabado de voltar da Suíça e era super especializada em vendas. E elas resolveram que queria trabalhar no terceiro setor com um grupo produtivo, conseguiram um super artesão, que até aparece nesse vídeo, naquela família que faz papel com jornal, que é o Ed Nelson, que é nosso sonho de consumo de um dia ser igual ao Ed Nelson. E ele capacitou um grupo de mulheres que eram de uma cooperativa de lixo, de reciclagem, a fazer esse trabalho com jornal. Então ficaram 6 meses trabalhando, ficaram com dificuldade, formação de grupo, não eram um grupo, viraram artesãs, conseguiram ter algum tipo de qualidade, e as meninas foram, a Raquel e a Alice, foram vender numa feira em São Paulo e vendeu tudo. Elas falaram, então tá, então é isso. Aí começaram as outras artesãs, começaram a entrar em contato, também quero, elas conseguiam fazer feira, tinha um quiosquezinho num shopping, tal, iam tentando, mas tinha sempre essa questão da sazonalidade, da dificuldade e tal, de que o cliente vem e não volta, isso e aquilo. Esses mesmos problemas que a gente ficou conversando sobre isso o dia inteiro, principalmente nessa última mesa sobre acesso a mercados. E aí, e elas sempre na pindaíba, nunca tinha dinheiro para pagar as contas. Nossa, elas ficavam, aí vai pedir financiamento, né? Vinha, e depois acabava, não tinha mais como. Aí vendia muito, um brinde corporativo de 3.000 peças, depois não dava mais. E aí, em algum momento, elas estavam com uma conta de luz que elas não tinham nenhum dinheiro para pagar. Aí chegou a manicure. Não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas tem dinheiro para fazer as unhas, óbvio, né? E aí chegou a manicure com um catálogo da Avon, e elas duas se olharam ao mesmo tempo e falaram, é isso!
E aí deram um monte de produto para a manicure vender, a manicure voltou uma semana depois com um saco vazio de produtos, e elas descobriram que o que precisava realmente era esse contato entre as pessoas. É fazer o comércio de produtos artesanais, que não é um produto normal, é um produto que tem vida, né? Isso foi falado aqui várias vezes, é um produto que tem pessoa, ele tem local, ele tem uma história inteira, ele tem dificuldades, ele contém tudo isso dentro dele. Então ele precisa também de vida para você conseguir vender ele, para você conseguir passar realmente a importância daquilo, e o significado e o valor daquilo. E foi através da venda direta que a Asta realmente começou. Mas a gente não faz só venda direta, na verdade. Pode passar um slide, isso aí. Então, a venda direta, o que é? É catálogo, né? Que nem vocês entenderam, né? Porta a porta. E aí eu passei uns catálogos aí, aleatoriamente, vão passando aí de mão em mão. De repente, vocês dão sorte e algum pai na sua mão, porque não foram muitos, não. E aí a gente faz esse catálogo que a gente faz indoor mesmo. A gente tem uma equipe dos designers que fazem o catálogo 3 ou 4 por ano. E aí essas são umas imagens do mais novo que a gente está lançando essa semana, que é o nosso catálogo de verão, agora de 2011. E aí esse catálogo ele tem, enfim, essas características, a gente tenta contar um pouco da história mesmo do produto, explica o máximo que a gente consegue do material, do diferencial dele, da dificuldade, de quantas horas, sei lá, as mulheres precisam para fazer, conta um pouco de cada grupo, mostra a cara das pessoas que fazem isso. E é isso, aí ele chega na casa das conselheiras, vocês viram pelo todo o processo do vídeo. Mas a gente também tem, pode passar, outros 3 canais de venda. A gente também faz brinde corporativo, e aí não são só grupos do estado do Rio, são grupos do Brasil inteiro, mas são grupos específicos que precisam ter uma capacidade produtiva de 2.000, 3.000 peças mês, porque brinde corporativo é venda em atacado muito grande. Que a gente também tem um catálogo online e tal, os grupos daqui, se vocês se encaixarem nesse perfil, falem comigo, ou mesmo não aqui, eu mando por e-mail e tal, porque esse grupo de brindes corporativos está sempre crescendo, né? Enfim, tem muito a ver com a demanda de cada cliente. A gente também vende web, porque não dá, né, para não vender, hoje em dia é possível, até porque a gente não tem conselheiros em todos os lugares do país, então tem gente que ainda precisa comprar pela web, então faz sentido. E a gente tem uma lojinha lá no Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, que é onde a gente tem a nossa sede também, e a sede e lojinha tudo ao mesmo tempo. Então a gente vende por esses 4 canais. E aí, deixa eu ver o que eu ia falar sobre isso aqui. Então a gente funciona o núcleo de design, que sou eu e uma designer gráfica, fazemos os catálogos, e eu, como designer de produto, trabalho junto com os grupos, os que mais precisam em certo ciclo e tal, para desenvolver produtos novos, porque a gente está nesse mundo, assim, nessa perspectiva de transformar esse mercado, né, de fazer esse novo consumo, de realmente modificar a forma como as pessoas veem. E é claro que através da venda direta de artesanato a gente já está fazendo isso, porque a mulher vai olhar para um catálogo, vai fazer um pedido, ela sabe que vai demorar 10 a 15 dias, não só por causa do correio, mas porque muitas vezes, enfim, o estoque acaba de repente, o artesão ainda está fazendo, o tempo para o produto artesanal é diferente, e a nossa consumidora tem que ter noção disso. Além disso, a padronização é diferente, então a gente trabalha muito com retalhos coloridos, a gente recebe doação da La Estampa, que é quem faz os tecidos da Osklen, da Farm, e a gente usa muito a reutilização, então cada produto é único mesmo, não dá para você querer que a bolsa venha vermelha, porque ela pode vir de qualquer outra cor. E a nossa consumidora tem que entender que as coisas funcionam assim, ela não é a dona do pedaço. E aí, além do Nuca, que eu faço esse trabalho sempre de co-design, de participação e tal, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, a gente tem outros apoios. Então a gente tem... Não, pode voltar. Aqui eu coloquei algumas das instituições que nos apoiam, tanto quanto com parceria, quanto com financiamento mesmo, porque a gente ainda não chegou no nosso breaking point, a gente ainda não é sustentável, apesar de com um crescimento de 150% ao ano, estamos chegando lá, o que nos deixa bastante feliz. Mas a gente tem também outras ações, então ali em cima tem uma foto da nossa reunião trimestral de produtoras, uma coisa que já mudou do vídeo. Hoje em dia a gente trabalha com mais de 40 grupos produtivos do estado do Rio, então é muita gente para organizar de alguma forma, né? E aí a gente faz essa reunião de produtores para lançar catálogo, para falar sobre novas regras, para falar sobre novas capacitações e tal. A gente tem o núcleo de apoio produtor que faz
capacitações de venda, de atendimento, enfim, faz o diagnóstico mesmo de cada grupo e vai encontrando parceiros ou o próprio núcleo, a própria pessoa responsável por isso, vai ajudando da forma que dá. E hoje em dia o que a gente está fazendo mais é realmente trazendo algumas artesãs para uma posição dessa aqui, né? De estar dando palestra e tal. Então, depois eu falo um pouquinho mais sobre a Lúcia, mas tem uma fotinha ali onde tem umas mulheres e o nome Asta. A gente teve a visita da Lisa Jackson, que é tipo a ministra do Meio Ambiente dos Estados Unidos, a secretária do Meio Ambiente dos Estados Unidos. Ela visitou a Asta aleatoriamente, não sei como, o que ela foi fazer lá, assim, como que ela descobriu, mas ela foi. E aí a gente trouxe as artesãs, elas falaram falaram sobre suas vidas e ficava todo mundo assim, meio assim chorando, porque a emoção delas de estar falando com uma ministra do Meio Ambiente dos Estados Unidos é surreal. Enfim, nunca queria estar dentro de qualquer sonho, nem para mim, nem para nenhum de nós, falar com a ministra do Meio Ambiente dos Estados Unidos. Então, assim, trazer esse tipo de oportunidade de viajar. A cada ano a Asta faz um prêmio para os mais vendidos, não só os mais vendidos, né? Os grupos que no nosso índice lá, então melhor atendimento, melhor qualidade, menos problemas com entrega e também maiores vendas. A gente tem um ranking e elas ganham uma viagem para visitar algum outro grupo produtivo do Brasil. Então, muitas vezes é a primeira vez que elas andam de avião. Tá? Então, são várias trocas que a gente faz com elas que, para a gente, é o mais importante, como eu falei desde o início, né? A motivação são elas mesmas. Não são só elas, tem alguns eles, mas são poucos. Então, eu generalizo e digo elas. Pode passar. Eu não sei, na verdade, quanto tempo eu tenho. E eu tento falar meio rápido. Então, sei lá, me parem e eu digo que tá tranquilo. Porque não tem ninguém contando tempo pra mim nesse momento. Então, eu botei esse slide para contar, talvez, assim, um pouquinho de quem são elas, né? Eu fiquei pensando... até fiz umas anotações durante o dia também para comentar. Deixa eu ver se eu consigo juntar as coisas. Então, por exemplo, a Lúcia do Fuxicarte. A gente estava falando aqui sobre os índices essa avaliação, como fazer essa avaliação desses índices de melhoria de qualquer coisa, né? Claro que ver as vendas é a coisa mais fácil, e é a coisa mais simples, na verdade, de fazer, é a primeira coisa que a gente pensa, mas tem realmente muitas outras coisas diferentes, né? Que a gente tem que mesmo analisar, mesmo que qualitativamente. Então, por exemplo, a Lúcia conta que a história da vida dela é inacreditável. Ela era uma menina muito calada, que não podia falar nada. A mãe dela era super opressora. Ela não podia dizer uma palavra. Ela levava esporro o tempo inteiro se ela se comunicava com alguém que chegou em casa, se ela fazia uma pergunta, qualquer coisa. E aí ela casou muito cedo, crente que ela ia se libertar. E ela simplesmente encontrou uma nova casa com um marido que fazia a mesma coisa. E aí ela continuou nessa situação. E, meu Deus... E é impressionante, se você conhece ela hoje, você não imagina, porque ela fala pelos cotovelos hoje em dia, né? Eu não consigo imaginar como é que devia ser. E aí ela se juntou, resolveu virar artesã e tal. Isso é uma coisa que é bem diferente da gente, do que a gente viu durante todas as outras apresentações de hoje. A maioria dos nossos grupos são grupos urbanos. Eles não têm essa questão da identidade cultural com a região, com aquela tradição, com aquela técnica, com aquele material. Eles são, muitas vezes, artesãos por ocasião, assim, porque fui aprendendo, alguém me ensinou, não tenho muito mais, assim, sou dona de casa, enfim, fui descobrindo essa parte artística dentro de mim. E não é aquela coisa de que eu estou nessa casa, todo mundo da minha família está nesse lugar há muito tempo e isso está sendo passado de gerações. Não existe isso quase lá. E até o que facilita o meu trabalho, porque eu não tenho tanto essa questão de manter essa identidade e tal. É claro que sempre o grupo tem uma identidade, cada pessoa tem a sua identidade, a história é sempre muito importante, mas é num grau um pouco diferente da tradição daqui, né? Lá é muito urbano, como eu chamo. E aí a Lúcia virou, começou a fazer fuxico e tal, e aí o grupo começou vendendo tranquilo na Asta, já faz uns 3 anos que está na Asta, fazendo fuxico, mas chegou um momento em que o fuxico acabou, não vendia mais, sabe? Saturou no mercado, ninguém mais queria comprar, sei lá, produtos com... fuxico, né, nesse produto, né? E aí que entra a questão do, né, como que o design realmente pode ajudar. E aí, na época, fizeram um super trabalho com todo o grupo do Fuxicarte, que na verdade eram só 3 pessoas, para encontrar produtos e tal. E aí
resolveram trazer o fuxico. A história que conto é que, em vez do fuxico ser um acessório, uma coisa que complementa, ele virou o produto. Então criaram, por exemplo, um super fuxicão, que é uma almofada tamanho fuxico, de fuxico desse tamanho, que é o nosso produto mais vendido até hoje. Assim, se eu tirar do catálogo, me matam, porque ele vende mais do que todos os outros. Então, a Lúcia, que passou provavelmente, e aí falando em números, passou provavelmente de, sei lá, às vezes de 0 a centenas de reais por mês, quando estava bom, vendeu 6 mil no verão passado, sabe? Uma coisa louca. Cada um do grupo ganha 2 mil reais num mês, assim, é meio que inimaginável, levando em consideração alguns meses antes dessa pequena transformação que foi para o grupo, foi totalmente, agora já tem muito mais mulheres e tal. Então, assim, cada uma dessas mulheres tem uma história parecida, assim, a Cidinha é uma que já foi de tudo na vida, veio de Recife, já foi pipoqueira, e já deu papel, já foi de tudo, assim. E aí mas ela é a pessoa mais criativa que existe na face da Terra. Você entra na casa dela e ela só usa materiais reaproveitados. Você entra na casa dela, é tudo feito de reaproveitamento, tem um monte de nick-nack pra tudo que é lado, ela fica criando sem parar. Você liga pra ela no dia seguinte, ela já fez mais 3 produtos pra te mostrar. E é impressionante a capacidade dessa mulher. Mas ela nunca foi um grupo, mas ela foi pra Asta durante o ano de 2010. Toda semana ela bateu na porta da Asta, até que em algum momento a Asta falou, tá bom, vem, vamos vender alguma coisa. Porque foi por insistência. Então, são esses valores também que a gente quer, né, potencializar cada vez mais. Deixa eu ver, já falei bastante das mulheres. A Francisca Eritama, ela foi um dos primeiros grupos da Asta, mas alguma coisa acontece com os produtos delas que não vendem. Simplesmente o mercado não quer os produtos da Francisca. E ela passou 5 anos vendendo muito pouco. Ela trabalha com produtos infantis e com costura e tal, uns toy arts que não faziam sucesso e a gente nunca entendeu. Dessa vez, esse ano eu entrei e falaram... Eu entrei faz uns 7 meses na Asta, né? Falaram, Marina, mexe com a Aritama, por favor, vamos dar. E aí foi incrível, a gente criamos junto com ela 6 produtos, está até no catálogo aí que vocês estão vendo, que é o que tem a capa do Rio de Janeiro. Depois vocês procurem a página dela. E a gente conseguiu pensar em produtos infantis que ela gostasse de fazer, que tinha a ver com a cara dela. Botamos também uma super manta, super cara, que a gente achou que não fosse vender nada, mas é o segundo produto mais vendido desse catálogo. E aí ela fez de 0 a sei lá quantos mil reais também esse mês, assim. Então tem vezes que a gente faz, Deus, obrigada. Né? O que acontece? Mas, então, são essas as nossas histórias. Pode passar. Então, o que é, né? O que foi que a gente conseguiu fazer que pra gente está sendo muito importante? Então, a gente está conseguindo manter vendas crescentes, a gente realmente está crescendo de 100% a 150% ao ano. Mas a gente percebe que mídia tem muito a ver com isso, então isso acho que é um bom aprendizado que a gente pode passar. Ano passado, a gente cresceu de uma base de conselheiras, que são os nossos revendedores, de 30 conselheiras para 600 num dia só, porque no meio desse dia a gente saiu no programa de 6 horas da manhã do Serginho Grosman, e aí de repente bombou. Então, assim, mídia e televisão realmente funciona, viu, gente? Mexam seus pauzinhos, porque é isso aí. Mas é claro que não é só isso, né? Obviamente, que a gente conseguiu essa base de conselheiras, mas nem todas são pessoas que vão realmente vender, são pessoas que querem saber mais do projeto e tal. Então, trabalhar no dia a dia lá com seus revendedores também pra gente é o crucial para fazer reter e fazer conseguir mais. Então, foi falado muito aqui hoje sobre qualidade, sobre criação de produtos, sobre essa questão do design com os produtos, mas felizmente não é uma questão muito significativa para a gente na Asta, não. Assim, o meu trabalho lá é muito mais de organização de catálogo e trabalhar com alguns grupos específicos que estão meio presos assim na criatividade de conseguir, evoluir de alguma forma seus produtos, e todos os outros conseguem trimestralmente, porque aí, infelizmente, a gente ainda funciona dentro do mercado, por mais que a gente esteja querendo modificá-lo, e aí a gente precisa lançar um catálogo a cada 4 meses. Isso significa começar a criar produtos novos e inovar, ou enfim, trazer do baú, fazer aquela modificação a cada 3 meses, o que para o tempo do artesão é bem complicado, então requer da gente assim, ser tipo um polvo de 8 braços que fica buscando de uns e deixando outros descansarem mais um pouco e conseguindo, porque a velocidade do mercado realmente requer. Não que a gente goste disso, mas senão também não consegue fazer girar, não consegue fazer vender, e aí a gente não, e aí para o processo.
Que mais? E é isso, assim, os verdinhos são, daqui a pouco vem o slide com os vermelhinhos, que são os nossos desafios. Então, esses verdinhos são as coisas que a gente está basicamente fazendo direitinho, assim, são trocas, são parcerias. A Alice, que fala super bem, é dona desse projeto, né? É o coração dela, ela consegue fazer qualquer um se apaixonar. Então, assim, parceria com a Coca-Cola foi a coisa mais fácil do mundo, por mais que normalmente não pareça ser. Então, tá rodando por aí também um catálogo que a gente fez agora, que é isso aqui, que foi uma parceria com a Coca-Cola, que foi um trabalho de 5 designers com 5 grupos produtivos só trabalhando com PET e Tetra Pak. Então, essas parcerias foi muito bacana. Essas parcerias são coisas que felizmente a gente está cada vez conseguindo mais. O interesse na rede, essa questão de aumentar a base de conselheiros está bem interessante. Tá, pode passar. Mas os nossos desafios, infelizmente, não são nada diferentes do que... Não tenho nenhum segredo de verdade, porque são todos os que a gente comentou aqui, que são os meus desafios de vocês. Que é a questão da capacitação, a questão de... Na verdade, assim, como a gente trabalha com 40 e poucos grupos, muitos deles não são, sei lá, da profissão de artesãs, elas são donas de casa, elas têm seus empregos, elas são... Enfim, são faxineiros ou vendedores ou qualquer outra coisa. E muitas vezes fazem o artesanato mesmo de fim de semana ou de hobby ou de encontrar uma outra alternativa e não conseguem ser somente artesãs, que é o que elas merecem ser. É difícil trabalhar algumas coisas, tipo a própria organização autogestionária delas, trabalhar comprometimento, trabalhar motivação, o trabalho em grupo. E olha, não são grupos de 100 e poucas artesãs que nem falaram aqui. Os nossos grupos têm 5, 15 no máximo, mas normalmente tem 5, 6, 7 pessoas. E já é muito difícil delas conseguirem, enfim, de você ter um bom funcionamento a ponto de não atrapalhar nenhum processo de qualidade, de entrega, de prazo, de comunicação e tal. Então, esses também são os nossos desafios. O maior, que está gigante aqui, o que a gente está buscando agora é fortalecimento de marca. Então, a gente está investindo bastante em comunicação agora. Abrimos um núcleo de comunicação para ter pessoas especializadas nisso, em mídias sociais e tal, que é pra gente, assim... E não só da Asta, né? Como de cada grupo mesmo. É como se, mais ou menos, cada grupo produtivo fosse uma submarca, né? Então, pra gente, o importante é também que eles se fortaleçam dentro disso tudo, como seres próprios, e não só como integrantes da rede Asta. Mas pra gente, fortalecimento de marca é aquilo que realmente vai trazer cada vez mais mercado, cada vez mais pessoas interessadas, e a gente vai começar a realmente modificar o pensamento das pessoas. E aí todo mundo vai entender que existe esse tal de comércio justo aí, que existe essa tal de economia solidária, e que dá pra você, sei lá, comprar todos os seus presentes de Natal e de aniversário e tudo, e decorar sua casa com produtos que são do bem, né? E não aqueles que você não faz a menor ideia de onde vem. E muito provavelmente não vem de lugares bonitinhos. Enfim, são esses os nossos desafios. Tá acabando. Eu quero perguntas. Pra mim é mais interessante quando vocês perguntam, eu sei melhor o que falar. Pode passar. Acabou. Pode passar de novo. Pô, eu tinha anotado várias coisas pra falar, citando as pessoas de hoje, mas esqueci. Não, pode ir perguntando, eu tô olhando aqui, vendo se eu esqueci de alguma coisa. Eu queria saber por que vocês escolheram o nome Conselheiras para as revendedoras. Porque a ideia é que essas revendedoras elas falem sobre o comércio justo, elas falem sobre a economia solidária, elas expliquem a origem desses produtos, elas contem até suas próprias experiências pessoais ao usarem os produtos, porque elas são nossos primeiros clientes. Então a ideia é essa, que elas estão dando conselhos sobre a economia e sobre como fazer, enfim, como melhorar esse nosso mundo aí, enquanto elas estão, na verdade, vendendo. Por isso que elas são conselheiras. Eu queria saber o que significa Asta. Asta é um nome que vem da deusa Astrea, ou Astrea,
que é uma deusa grega. A mitologia diz que o mundo estava caótico, injusto e violento, e uma coisa, tipo, que a gente nem consegue imaginar, sabe? E aí Zeus falou, filha, vai lá e dá um jeito aí nesse mundo. E aí a época que a Astra reinou, governou, foi uma época conhecida de justiça e de igualdade e de paz. Aí Astra foi uma criação de uma agência, na verdade, que fez pra gente. Marina, eu fiquei interessada em saber essa questão de como que vocês administram, por exemplo, vocês, o grupo de vocês, designers, né, recebem apoios de algumas empresas que eu vi aí, né? E todo o dinheiro que elas recebem do trabalho delas é para elas, não é isso? Ou vocês têm uma porcentagem das vendas das artesãs? A gente faz... O processo é o seguinte. As artesãs fazem pilotos com a minha participação em conjunto ou não, e elas, chegando ao início de um novo catálogo, mandam tudo pra gente. A gente analisa esses produtos já precificados, então é importante que cada grupo já saiba fazer o seu preço justo e entenda que é aquele que pra gente é o nosso preço de custo, e para elas é o preço de vendas. Porque a Asta compra todos os produtos e a gente mantém no nosso estoque e aí a gente vai revendendo. Então, e essa é a nossa inovação com relação aos grupos, porque a gente tem uma compra que é mais ou menos, como é que se diz? Certa de tempos em tempos, e se não vender, a gente fica com aquilo preso no estoque, a gente já gastou o dinheiro e o grupo vendeu. A gente é que não vendeu. E aí a gente pega esse preço do produtor, que é o preço justo para ele, e acrescenta 50%. Desses 50% a mais, 28% fica na Asta e 22% vai para a conselheira. Então é um preço que o grupo faz, que é um preço já sabendo que ele vai vender em grandes quantidades para a gente e que a gente vai também colocar 50% em cima. Então ele também faz esse jogo de entender. Se ele tirar um pouquinho da sobra dele, pode ser que venda muito mais em quantidade do que se ele fazer, enfim, uma sobra de 30%, 40% e vender menos em quantidade, porque a gente vai, inevitavelmente, dobrar o preço para botar no catálogo. Só para fechar, então, essas outras parcerias, o Santander, as outras, elas te dão apoio financeiro? Isso. E vocês transformam isso em mídias, em recursos para comunicação do trabalho de vocês, que vai ajudar elas? A gente transforma isso em todos os nossos gastos, porque com as vendas do catálogo e as vendas web, as vendas na loja e as vendas de Asta Corp, a gente ainda não cobre quase nada, na verdade, dos nossos gastos. Então a gente, apesar de serem financiamentos, como é que eles dizem, fechados, né? Então o dinheiro não tá livre para a gente usar onde a gente quiser. Eles vêm todos dentro de caixinhas onde a gente tem que colocar eles, e aí depende de cada parceria. Mas a gente usa para fazer a nossa roda girar. Tá, obrigada. Enquanto o microfone está indo lá para o menino que levantou a mão, eu queria dizer que eu não posso esquecer. Agora vocês são responsáveis por fazer consumo consciente também. Agora todos vocês que estão aqui na palestra, enfim, estão imbuídos de todo esse conhecimento do dia inteiro e agora de uma grande ferramenta de fazer isso, que é se tornar conselheiro da Asta. Porque nossos conselheiros são do Brasil inteiro, vocês vão receber pelo correio os produtos que vocês pedirem e vão poder vender para todos os seus amiguinhos, suas famílias. É só você se inscrever no site, gente, muito fácil. Boa noite, acho, né? Já boa noite. Eu tenho experiência de muitos anos trabalhando em ONG e eu tenho curiosidade de como que vocês são remunerados, porque sempre foi uma questão complicada profissionalmente. A experiência da gente assim, é de cada ano e final de ano é uma nova interrogação e assim, ao mesmo tempo que tem até esse cuidado da sustentabilidade, de todo esse processo de um trabalho social, mas profissionalmente a gente é como se não se enquadrasse nessa situação. Então eu queria saber como que os profissionais que trabalham na Asta são remunerados e de que forma, carteira assinada, enfim.
Então, a gente vive o mesmo drama. A ideia é que daqui a 2 anos todos nós seremos remunerados somente pelas vendas dos nossos produtos mesmo. Mas até então, e aí é uma divisão. Por exemplo, o meu salário especificamente vem de um financiamento do Instituto Ventura. E aí o salário da Fernanda pode vir das vendas, porque com certeza vai vender o suficiente para pagar, não sei, 3 ou 4 funcionários. Na verdade, eu nem tenho muita certeza de como é que é esse jogo interno aí de que dinheiro vai para onde. Mas muitos dos funcionários são pagos mesmo por financiamento. E ainda sem carteira assinada. Que é uma realidade das ONGs também. Porque significa você pagar em imposto 100% do salário que você está pagando, né? Então é muito difícil. Mas vamos chegar lá. Com benefícios. Mais alguma pergunta? É bem completinho, assim, quando é possível, de acordo com o projeto, fazer mesmo do início ao fim e quando o grupo realmente tem real interesse naquilo. A dificuldade que eu vejo de formação de grupo é quando aquilo não vem realmente de dentro da vontade e da necessidade do grupo. Às vezes vem muito mais de uma necessidade e de estou aqui mesmo, não estou fazendo nada, e aí isso acaba perdendo muito. A motivação é muito importante, então é muito importante que o grupo realmente esteja naquilo, porque é o que ele quer fazer, sabe? Então a formação de grupo para mim é muito complicado por causa disso. Mas quando funciona, super funciona. Você vê o grupo Cardume de Mães, que é um dos grupos do Design Possível, que vende super bem e elas não precisam mais dos designers, elas já não estão mais dentro da ONG que incubou elas já têm seu próprio espaço, elas já fazem seus próprios produtos, elas já atendem seus clientes e são maravilhosos, assim. E, sei lá, a Herculânea foi pra Disney com a filha, sabe? Com o dinheiro dela, de guardar durante... Então, assim, funciona, né? E a Asta é uma outra questão, assim, é muito mais focada na comercialização e não forma grupo de jeito nenhum, assim. Para entrar na rede você tem que ser um grupo, você tem que já ter um produto que seja razoavelmente vendável, porque senão pra gente não faz sentido a gente botar na rede alguém que a gente já vai ter que ficar alguns meses trabalhando só depois começar a vender. Então a gente confia que as outras instituições existentes trabalhem nas partes em que a gente não alcança, né? Tipo essa de formação de grupo, de união e de, enfim, daquela parte inicial de criação de valores e de missão e de objetivos de quem somos nós. Eles já chegam na Asta mais estruturados. Esse é o paralelo. Fiz mais ou menos? Marina, inicialmente parabenizar, né, pela experiência da Asta. É uma experiência só para os grupos do Rio de Janeiro, pelo vídeo. Sim, do que vendem por catálogo por venda direta, sim. Mas a gente tem grupos, quer dizer, não tem, né? Mas a gente faz contato com grupos de maior porte para brindes corporativos. Porque, na verdade, assim, pensando nessa experiência, olhando para o estado da Bahia, e aí, gente, eu vou sair de Salvador, tá? Eu sei que a maioria aqui das pessoas são de Salvador, mas pensando no interior da Bahia, pela dimensão geográfica nossa, né? Eu acho que uma limitação é a questão da logística, né? E, assim, vocês colocaram um percentual para poder justamente estar cobrindo esses gastos, né? Por enquanto não é sustentável ainda, porque vocês estão tendo financiamento, tem um processo de construção. Mas se a gente, por exemplo, olha para a nossa realidade, aí eu vou pegar a realidade baiana, nordestina, a gente tem um grande problema nessa dimensão geográfica, mas também pelas condições ainda da nossa população. Por exemplo, várias experiências que foram apresentadas aqui, a renda per capita em determinadas regiões é R$50. Tá? Ainda há uma dependência muito grande de determinados municípios, não só na Bahia, mas em Norte e Nordeste, na questão de programas de transferências governamentais ainda de renda. Então, assim, e aí eu fiquei muito instigada com o tema da sustentabilidade, viu, Bia? Muito instigada, porque é aquilo que a gente precisa aproximar consumidor e produtor. Eu acho que a Rede Moinho, para mim, a gente precisa fortalecer essa experiência no Estado. E mais do que isso, eu acho que a gente tem um problema estrutural que eu fiquei ontem, viu, professora Carla, o tempo todo me perguntando como é que a gente modifica essa relação 20-80. Não é de ontem, não. Já de muito tempo, porque é um problema estrutural. E aí eu vou trazer um pouco da minha trajetória e dizer para vocês, primeiro, que a gente precisa pensar o campo-cidade como contínuo, eles não são estanque.
E para mim, um grande problema estrutural nosso ainda, de pensar a sustentabilidade, de pensar acesso a mercado ainda, é a necessidade da reforma agrária. Eu estou colocando isso aqui porque não é reforma fundiária, tá, gente? Porque há muita confusão. Não, reforma agrária é muito maior do que a questão da reforma fundiária. E principalmente na questão que aí eu acho que a economia solidária, essas experiências podem estar trazendo como contribuição, que não é só acesso ao mercado, é questão principalmente de consciência de classe. E aí, para mim, é fundamental o processo de trabalho com os movimentos sociais. Eu acho muito difícil o governo fazer transformação. Eu acho que os sujeitos precisam ser tratados, ter consciência de serem sujeitos, porque até então, nas políticas, nunca foram sujeitos, para poder, sim, a pensar essa transformação. Eu acho que, para mim, são as experiências que podem estar trazendo a transformação estrutural. E que não é, eu acho que o acesso ao mercado é um dos elementos, mas tem muitos outros elementos que a gente precisa discutir, inclusive a própria questão da responsabilidade social, que é um tema também que a gente sempre se depara, né, com esses financiamentos, tal, da concepção da responsabilidade social. Então, aí volta a questão, como é que se dá a transformação dessa relação 2080, né? Olha, eu acredito que a gente tem que começar por nós mesmos, assim. Seriamente, eu acredito nisso. E é um fato, né? De fato, isso parece ser muito simples, mas é muito difícil você mudar seus próprios hábitos. Quanto mais mudar o hábito de uma sociedade inteira e de uma estrutura fixa como essa dos 80-20. Mas realmente, assim, eu não vejo algo diferente da transformação pessoal. É a transformação pessoal que vai fazer você deixar de consumir uma coisa, consumir outra. Que nem o Diogo falou, o consumo é um ato político, e realmente é um ato político. E você tem que ter consciência de todos os momentos em que você está consumindo. Desde o momento que você está consumindo ar, o momento que você está consumindo com uma moeda. E o que é aquilo? Se você está consumindo, ingerindo, então o que você está ingerindo, de onde isso vem? E a partir do momento que vocês estão aqui, eu entendo que está todo mundo aqui interessado nessa mudança dessa estrutura fixa. Então, invariavelmente, você tem que estar interessado na mudança de você mesmo. E isso significa seguir adiante, pensar em si mesmo e nas suas atitudes, no seu dia a dia, nos seus hábitos, no que você faz, em como você pensa, e realmente pensar, o que eu preciso mudar ainda? Porque nada vai mudar se a gente não mudar, não é mesmo? Então é isso, assim, é virar conselheiro da Asta, é passar a comprar na Rede Moinho, é nunca mais comprar no lugar tal, é realmente falar sobre isso com as pessoas, sabe? É modificar, gente, é modificar nossos hábitos, por mais difícil que seja. É a partir de amanhã modificar. Eu acredito nisso. Vamos lá. Até quando a gente está indo? Ótimo. Já pode. Tem uma perguntinha ali. Tem? Ela tem. Eu queria que você falasse sobre a importância da embalagem, porque eu estou ainda não formei uma opinião sobre a embalagem enquanto fomentadora do negócio, né, da sustentabilidade. A embalagem realmente é importante num primeiro momento até a gente educar as pessoas de que a embalagem não é necessária na maioria das coisas, como eu vi aí no vídeo de vocês. Queria que você falasse sobre isso. Você perguntou para a pessoa errada. Não, então, é uma questão da Asta também. Porque, bom, vou te dizer a opinião pessoal, tá? Eu sou do teu lado, eu não acredito na embalagem, na verdade. Eu acho que ela é uma forma de aumentar o consumo. E aí, claro, que na verdade só traz mais resíduo. O que no conceito da Asta não faz sentido, porque o que a gente quer é reutilizar. Então, eu também tenho minhas dúvidas. Eu acho que é um instrumento poderoso e tudo que é poderoso a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode, enfim, cair para lados que vão de encontro, vão ao encontro, já não sei mais, vão de encontro com o que a gente acredita. E aí, mas na Asta isso é uma questão também, porque, bem ou mal, pra gente é um jogo muito difícil, porque em alguns momentos a gente é terceiro setor, naquele momento em que a gente está apoiando aquele grupo, que a gente está dando assistência, de que a gente está ouvindo ela, que a gente está fazendo um diagnóstico e tentando encontrar formas e tal. E logo depois, um segundo depois, a gente é
cliente dela e ela está vendendo pra gente. E aí a gente tem que pedir qualidade, pedir entrega, pedir responsabilidade, pedir palavra. E aí a Asta é uma mãe que também é cliente e aí a gente tem todo um outro lado, que não é só a questão dos grupos, que é as vendas e o que a gente tem que entregar para a nossa cliente, o quanto que realmente a gente tem que se preocupar com a qualidade de cada uma dessas coisas, porque a nossa cliente, que é uma mulher de classe média A, classe média B, ela vai requerer algum tipo de coisa e ela tem todo o direito de querer qualidade, de querer certo tipo de produto, e a gente precisa entregar isso para ela porque é ela que está comprando da gente, porque a gente ainda não encontrou a forma de fazer classes mais baixas quererem comprar da gente também, porque o valor do artesanato é diferente. Então, se ela é a nossa cliente, ela realmente é a nossa cliente, a gente precisa entregar aquilo que ela merece, vamos dizer assim. E aí, né, a embalagem entra nisso também, e as formas que a gente tem de melhor apresentar os produtos entram nisso também, tá? Então, é uma questão que eu, sinceramente, não vou ter muita resposta. Eu acho complicado, cada caso é um caso. Assim, a gente usa, por exemplo, o saco de pão, que pra gente é um custo-benefício maravilhoso, mas que, dependendo da cliente, desvaloriza no sentido de que ela não quer mais comprar aquilo. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem que educar essa cliente para falar, pô, gente, é só um saco de pão, não precisa ser tão cri-cri. A gente tem que também conseguir vender. Então, é um malabarismo complicado, assim. Mas estou em busca de embalagens que usam resíduos que, por exemplo, não conseguiriam ser um produto que não uma embalagem, e aí, ao invés de irem para o lixo, eles podem ser uma embalagem que, de repente, tem uma segunda vida, é uma caixinha que depois você vai guardar não sei o que e tal. Então, a gente está fazendo justamente, esse é o papo do fim do ano, assim, como vamos fazer as embalagens do ano que vem. Que tipo de novos formatos e novas, enfim, né, criações a gente vai conseguir para as embalagens não irem contra o nosso conceito, mas fazerem o papel delas, que é valorizar o produto. Além de, claro, da questão logística de, enfim, carregar os produtos, né? Mas esse é o de menos. Vamos perguntar de novo aqui outra coisa. Como é que vocês vivem esse paradoxo de... assim, uma coisa que a gente busca é consumir somente cada vez mais do que é essencial. E vocês trazem essa coisa, mas ao mesmo tempo vocês têm que vender. Então, como é que é isso? Assim, eu até vivo isso com uma experiência pessoal, até com o filho, essa coisa do consumo, e ao mesmo tempo assim, vamos dar uma freada. Mas vocês vivem isso, é uma mudança de postura, mas vocês têm que comprar o produto da gente. Então, como é que é isso? Assim, é difícil? Bom, eu vou ser bem sincera com você. Assim, eu acho que existem dois tipos de mudança no mundo. Existe uma mudança em que você tira o vinho velho e põe um vinho novo na mesma garrafa, e existe uma mudança de que você quebra a garrafa e faz outra coisa, que é uma mudança realmente de paradigma. Eu acredito que a Asta hoje ainda é, na verdade, um vinho novo na mesma garrafa. Assim, realmente a gente não quebra o paradigma de pare de consumir. Assim, até que é claro que você, enfim, comprando um produto artesanal que vai ter uma durabilidade diferente e tal, que vai, enfim, você vai ter uma relação diferente com esse produto, muito provavelmente você vai estar reduzindo e você vai estar consumindo diferente em todas as outras coisas que não são artesanais, que você não está comprando na Asta. Algum tipo de modificação existe, mas realmente não é essa modificação total do sistema. Mas é uma questão de você mudar, porque, enfim, é isso, está inserido no sistema, está inserido no mercado, o dinheiro existe, as pessoas compram, as pessoas dão presentes, enfim, compras não são sempre ruins, né? Assim, existem bons motivos para você comprar coisas também. Então, é essa dificuldade mesmo, assim, de tentar fazer algum tipo de mudança, mas um passo de cada vez. Se um dia a Asta for se transformar em algo que vai trazer uma mudança de paradigma melhor ainda, eu vou adorar. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Oi, eu queria fazer uma sugestão sobre a embalagem do pão. Ótimo. Algumas empresas aqui em Salvador usam a embalagem de pão e colocam algumas mensagens no verso. Geralmente a marca da empresa vai na frente, e empresas até de padaria e tal, e colocam alguma mensagem interessante. Então eu passei a consumir também essa embalagem de pão. Por causa das mensagens. Por causa das mensagens. Então eu tenho no meu quarto um quadrinho de avisos, então eu uso aquelas mensagens e fico ali
às vezes leva meses comigo aquela mensagem, porque eu achei que para mim era interessante. Legal. Então, de repente, vocês podem colocar a filosofia da empresa, entendeu? Da Asta. E aí você pode, de repente, dar dicas. E aí pode acontecer, então, a valorização dessa embalagem por conta disso. Ótima ideia. Comunicar nossos valores e o que a gente é sempre uma questão que a gente tem que ficar trabalhando nela, né? A comunicação no terceiro setor é sempre uma questão, que pra gente também é. Acho que agora foi, né? Obrigada. Muito obrigada. Esqueci de agradecer de novo. Mas fico realmente muito agradecida e muito feliz de ter passado esse dia aqui. Aprendi muito, vou trazer muitas coisas muito interessantes lá de volta. E pode deixar que eu anotei o contatinho de todo mundo que falou aqui em cima, que em algum momento as parcerias vão acontecer. Muito agradecida. Tem alguns, muito poucos produtos que couberam na mala aqui em cima, se alguém quiser dar uma olhada. Gostaria de chamar a equipe coordenação geral do colóquio, o Mário e o Paulo Souza. Por favor, Mário Bestete. Pode, deve. Gente, acho que a gente chegou a um momento solene, né, de encerramento. Mas antes eu quero apontar a presença, né, de uma designer chamada Joseane, não é isso? A Joseane veio especialmente de Campina Grande. Ela trouxe aqui um material que está disponível, não tem suficiente para todo mundo, mas quem pegar, por favor, compartilhe com alguém, né, essa informação. É um material da incubadora da Universidade Federal de Campina Grande, e ela começou a trabalhar lá como designer, não é isso, Josiane? E nós estamos muito felizes com sua presença e muito gratos pelo seu material. Eu já separei um para mim. E está aqui disponível. Por favor. Eu gostaria também de chamar aqui para a cerimônia de encerramento a professora Carla Cipolla, nossa palestrante de abertura, e agora já nossa amiga. Eu também gostaria de fazer um enorme agradecimento, e se pudessem todos estarem aqui, não sei se vai estar, mas para esse colóquio acontecer foi de fundamental importância os estudantes do curso de design. Depois eu vou falar o nome de cada um deles, e a equipe da Overbrand, que também nós vamos falar o nome de cada um deles e vamos agradecer a cada um deles pessoalmente, né? Antes de encerrar. Eu acho que tem uma coisa que vai acontecer antes, que é o sorteio. Tem alguns brindes aqui para serem sorteados com vocês, que são nossos principais parceiros, né, que vieram aqui, que se dispuseram a vir discutir, refletir com a gente sobre essa temática. Muito obrigada mesmo. Vamos sorteio? Tem uma dinâmica aqui que o pessoal já montou. Todo mundo que assinou a lista tem uma numeração, a qual nessa lista aqui
tem o nome da pessoa. Eu vou pedir para a professora Carla, para a Marina, dizer primeiro uma limitação de 1A. A gente tem uma série de produtos aqui em cima. Não vai ter hierarquia, então vai ser o que tiver na frente aqui. Então vamos começar. Vamos fazer por lá. Então vamos lá. De 1 a 195. 67. E deixar, esses produtos foram cedidos pelos grupos que vocês viram ali. Então a solidariedade não é só daqui para lá, é de lá para cá também. Júlia de Oliveira Amoroso Lima. Vamos próximo. Marina. 8. Ana Carolina Santos de Sá. Outro número. 9. Ana Maria Magalhães Castro. Carla. Deise de Deus Barros. Não, Deise Produção. Levanta, Deise. Rodrigo Luiz Santos. Próximo número. Outro número, Marina. Ana Gabriela N. Carvalho. Tatiana Belo da Silva Teles. Não. Maria Luede Mendes. Está emocionado? Tá bom, não? Estou emocionado. Danilo Gonçalves Ramos. Alan da Silva Alves. Clélia Maria Vieira Dantas. Oh, já foi, tá? Até nesses
Laila Soledade de Carvalho Vasconcelos. Não acabou não. Tem 2 sorteios também aqui. Esses são especiais e são cartas marcadas. Vanessa, da Taboarte, que esteve aqui falando com vocês. E sabendo do desejo de Carla e de Marina de conhecer Maracangalho, aliás, é o desejo de todo mundo. Quem não for, vá no final do ano, o almoço é filé. Mandou avisar que, já que vocês não... Vai ser um pouco difícil ir para Maracangalho, Maracangalho vai ter vocês. Então, ela deu de presente para vocês as 2 bolsas da coleção nova de Maracangalho. Eu acho que tá adequado. Tá. Nós que agradecemos a vocês a presença, a disponibilidade de pegar um voo, de vir para Salvador. Nós somos muito gratas, né? A gente é tão chamado pelo masculino, vamos chamar ele pelo feminino, né? Para quebrar esse paradigma. Nós somos gratas, nós todos baianas, com a presença de vocês, a experiência de vocês muito nos enriqueceu e nós agradecemos muitíssimo e esperamos nos encontrar em novas oportunidades. Eu que agradeço, viu, o convite. Foi um dia de muito aprendizado e, sinceramente, vocês escolheram muito bem as pessoas que compuseram a mesa. Foi, assim, bem representativo do que poderia ser. E eu acho que ficou claro que tem muito caminho ainda pra gente, né? É só o início. E eu acho que foi muito feliz fazer um evento sobre design social e até a gente pensar num próximo encontro até o que esse termo quer dizer, né? E toda a sua potencialidade. Acho que a gente examinou algumas estradas, né? E tem tantas outras ainda. Então, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de aprender tanto com vocês sobre o que tem sido feito aqui e até no Rio, né, com a Marina. Então, muito obrigada, viu? E principalmente, assim, agora nesse momento que a gente descobriu que o Maracangalho existe, que tem vou chegar com a... Não era só a música, que a gente lá no Rio não sabe tantas coisas daqui, e que tem agradecer às artesãs e a todo mundo, aos organizadores, por essa oportunidade. Muito obrigada. Faço minhas as palavras da Carla, com certeza. Tenho certeza que vocês me trouxeram muito mais aprendizado do que o pouquinho que eu pude trocar aqui com vocês. Foi importantíssimo e assim, para mim, por mais que sempre tenha desafios e sempre tenha dificuldades, é um shot de otimismo, assim, saber que tem tantas pessoas que estão fazendo coisas muito parecidas, muito similares e complementares e que estão nesse caminho no Brasil todo, não só aqui na Bahia, não só no Rio, né, mas como esse movimento está cada vez mais forte e fico muito feliz de estar participando disso. Espero que todo mundo aqui saia daqui também celebrando um pouco por esses passos que a gente está dando nesse caminho. Fico muito otimista mesmo e muito agradecida pela oportunidade. Foi maravilhoso, foi um dia muito bom. Também queria agradecer a presença de todos e só uma pequena mensagem. Espero que essa sementezinha que a gente plantou aqui hoje possa germinar ideias sustentáveis e socialmente responsáveis na cabeça de todos, principalmente dos designers que são motivadores de transformações nas empresas, nas associações, né? E dos educadores que também vieram aqui discutir com a gente. Obrigado e até o segundo colóquio. Desde ontem a gente está ouvindo uma visão nova para a gente de design.
durante o dia, visões antagônicas, que caminham paralelo, novas, não tão novas. Então, durante o dia, durante ontem à noite e durante o dia, a gente começa a ter um novo olhar sobre essas discussões que a gente precisa ter, e muitas discussões. A ideia foi essa. A gente sentou para pensar isso aqui, precisa botar numa mesa, uma mesa de trabalho, como se fosse um GT, como se fosse uma reunião de trabalho. Eu penso assim, o outro lado pensa de outro jeito, ou como é que a gente pode equalizar. Porque na ponta, eu não tenho um produto, eu tenho gente. Vocês viram gente aqui, que está do outro lado recebendo toda essa massa de informação, de metodologias, de sistêmicas, de teorias, etc. Então é essa ponta aí que a gente tem que se preocupar. E a gente viu aqui em todas as falas que a ponta existe, está lá. E é lá que a gente tem que olhar. Peço desculpas por qualquer coisa. Designer não sabe projetar, mas não sabe fazer evento. Então peço perdão por qualquer falha, atraso e tudo mais. O controle, a gente negociou com o São Pedro a coisa da chuva, né? Acho que ele não... O horário, ou ele ainda não está ele está no horário de verão, sem estar no horário de verão. Então desculpa a coisa da chuva, dos atrasos e tudo mais. Obrigado por todo mundo, pessoal. Na verdade, isso aqui é uma família que trabalha com design social em comunidade. Além de ser uma cachaça de fim de semana, é uma família. Então, essa família se amplia aqui. Muitas das pessoas que me abordavam perguntando o que é que eu faço, como é que eu faço para entrar, o que é que eu faço para atuar na área. Já foi dito aqui como, quando, onde, por quê. Né? Já foi dado, tem muito trabalho, tem muita verba, tem muito projeto, está pronto, está dado, está aberto. Está respondida a pergunta que vocês faziam sempre para a gente que trabalha na área. Agora cabe a vocês, inclusive o do próximo ano, começarem a botar isso aqui em prática. Obrigado a todos, desculpa qualquer coisa e vamos com Deus. Gostaria só de pedir uma salva de palmas para a equipe que realizou, eu acredito, esse colóquio com muita competência. A Roberta Almeida, Saulo Bonfim, Adaleia Freire, Felipe Teixeira, Samanta Gomes, Giovânia de Souza, Felipe Favila, Antônia Larissa, João Gabriel, cadê meu pequeno? Harrison Galvão, Deise Barros, Clebson Souza, Paulo Alves, a Luciana, que é funcionária aqui do teatro e está nos esperando, está com um recital de música aí fora, para que a gente possa apreciar e finalizar finalmente. Obrigada, gente. Valeu. Ano que vem tem mais. Não para.